nome de Jesus, Pai, te entregamos essa manhã, te agradecemos pela Tua presença, Pai. E agora nós abrimos nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Pode aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Que presença, que momento. Gente, que bênção, que bênção. Que Deus continue fluindo em vocês assim, no nome de Jesus. Gente, sabe, bom dia. Como eu falei ontem, eu sou um menino que eu tenho me informado muito na palavra. Apesar de tanto querer ter sentido muitas coisas na minha vida, nunca foi muito assim, meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus sempre foi, como eu falei ontem, baseado na palavra. Muito baseado na palavra, e foi suficiente para mim. Apesar dessa fome, essa sede de sentir, de ver o sobrenatural de Deus, eu sempre fico com ela, mas palavra é suficiente para mim, amém? E nisso, no meu andar com Deus, isso fez um pouquinho difícil eu poder orar e ficar assim na presença de Deus por muito tempo, porque era algo que eu não sentia. Era algo somente que eu tinha fé que estava comigo. Mas eu ficava, e algo que Deus tem gerado em mim nesses tempos, onde antes era difícil, estou sendo sincero, onde era difícil ficar nessa presença, onde era difícil eu ficar e focar. Eu também sou um cara que todo tempo minha mente está distraída, sei lá, sempre ativa, sempre pensando em coisas. Eu sempre estou orando, eu preciso voltar minha mente aqui, voltar aqui. E essa é a minha luta. Mas nesses tempos, Deus realmente tem tocado meu coração, Ele tem gerado algo que eu não sei explicar. Não é possível, pelas minhas próprias forças, eu poder ter gerado isso. Não é possível eu ter ficado e tentado ter suficiente capacidade mental e fé para viver isso que eu estou vivendo. É algo que somente vem pela graça de Deus. Sabe, Deus tem me ensinado muito sobre sua graça nesse último tempo. Deus tem me ensinado quanto eu, Davi, não consigo fazer nada. E de um jeito que não posso explicar, eu estou tendo momentos assim com o corpo, na presença de Deus, onde antes era difícil ficar, agora está sendo difícil sair. É como que eu só estou sentindo um peso, e eu não posso abrir meus olhos, não quero ver quem está ao redor, eu simplesmente quero ficar aí. Tem gerado muitas lágrimas assim: Deus, não quero sair. E antes, onde eu orava: Deus, me deixa ficar aqui, me ajuda a ficar aqui minutos, 1 hora, 2 horas. Agora eu falo: Deus, eu quero dias na Tua presença. Meu sonho é um dia lá na minha cidade as pessoas falam: onde está Davi? Uma mosca. Onde está Davi? Todo mundo ir procurando onde está Davi. E um dia eles virem e ter que quebrar minha porta para entrar no meu apartamento e me encontrar lá, jogado no chão. Jogado no chão porque eu estava lá por dias. Isso que eu quero, isso que eu anseio. Eu acredito que isso, jovens, adultos, todos, isso é o que a gente tem que viver. Uma geração que não quer sair da presença de Deus. Uma geração que não fica aqui pensando quando vai acabar. Mas eu sei que esse pensamento vem. Ele vem muitas vezes para mim também. E nesse momento, eu começo a orar. Deus, Você sabe o que eu acabei de pensar. Deus, Você sabe. Talvez minha carne está pedindo sair daqui, entrar nas redes, fazer algo assim, assistir uma série e comer. Mas pela Tua graça, Deus, transforma minha vida. Continuamente. Faz de mim um homem que não
não quer sair da tua presença. Espírito Santo, vem fazer esse trabalho em mim. E Ele tem feito. Eu não estou dizendo que acontece todas as vezes, mas tem momentos como esse aqui, onde eu não queria sair do momento de louvor. Onde eu não queria. Não queria. Mas também eu não sei se todo mundo está nesse mesmo mover, nesse mesmo espírito. E por isso eu entendo que Deus traz a palavra para alinhar, para trazer entendimento. Mas eu te desafio a fazer isso. Eu estava falando sobre isso ontem. Quem estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Beleza, vou resumir rapidinho o que eu falei ontem. Ontem a gente estava falando sobre o que é avivamento. Sabe, é uma palavra delicada. Eu pessoalmente, Davi, eu não acredito que o processo de avivamento é isso que a gente pensa em Atos 2, onde o Espírito Santo se derramou com poder. Eu acredito que isso é o batismo do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. Agora, avivamento é o processo de levar algo que estava muito perto à morte, praticamente morto, a um estado de volta para a vida. Eu acredito que Deus derrama seu poder e seu Espírito, o poder do Espírito Santo, sobre aqueles que estão prontos para receber, aqueles que estão num estado de vivos. Mas Deus precisa avivar aqueles que estão nesse estado de praticamente mortos, colocar eles nesse estado de vivos, que nós vemos em Efésios. Pessoas cheias do Espírito Santo. O que essas pessoas fazem? Eles cantam, eles louvam, eles adoram, juntos na presença de Deus. E isso, esse espero, isso que traz esse poder, essa espera, isso que traz esse poder do Espírito Santo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas quando eu vou pregar em muitos lugares, tem pessoas, 2, 3, 4, que Deus toca e eles são quebrantados. E tem outras pessoas que estão aí sentados, olhando. E acontece, gente, porque aconteceu muito tempo comigo. Mas se essa pessoa é você, se você fala, David, olha, na verdade, eu não fui tão impactado, não senti nada gerado em mim. Então clame. Clame. Clame para Deus gerar algo em você. Não é normal de um filho de Deus. Não é normal de uma nova criatura. Não é normal de alguém que não mais é Ele, mas agora Cristo vive em Ele, de ficar quieto e não ser impactado na presença de Deus. Então clame. Clame para a graça de Deus te alcançar. Clame até. Sabe, essa palavra Deus tem colocado muito no meu coração ultimamente. Até. Clame até. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. Depois da noite. Hoje eu queria dar um passo para trás, para a gente entender esse até. Vocês estão prontos? Amém. Eu vou ler Atos 1, 4 a 8. Pode abrir aí no seu celular, na sua Bíblia. Atos 1, Jesus está falando com os discípulos. É as últimas palavras que Ele deixa para os discípulos antes de subir para o céu. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Digam ordem. Essa foi a ordem que Jesus deixou para os apóstolos. Fiquem em Jerusalém e esperem. Diga esperem. Até que o Pai lhes dê o que prometeu. Até que o Pai lhes deu o que prometeu. Ou seja, Jesus deu uma ordem, um mandamento para eles seguirem.
E essa ordem, esse mandamento era: esperem aqui até vocês receberem o que o Pai lhes deu e que prometeu. Lhes dê o que prometeu. Conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Jesus deu uma ordem: esperem aqui. Na hora que os apóstolos falaram: quando que vai acontecer? E Jesus fala: cara, eu acabei de falar com vocês, não cabe a vocês saberem a ocasião. O único que cabe a vocês é obedecer o meu mandamento, fazer o que eu pedi de vocês. E o que eu pedi era: esperem. Amém? Tem um peso nisso. Tem um peso nisso, porque nós como humanos vamos começar a pensar algo. Imagina, vamos continuar. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E depois de ter recebido esse poder do Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Digam: testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Gente, o que Jesus acabou de falar para eles é: vocês que andaram 3 anos e meio comigo, vocês que viram quando eu ressuscitei mortos, vocês que estavam lá quando eu acalmava a tempestade, quando eu andava sobre as águas, vocês que eu enviei para curar, libertar pessoas, vocês que estavam comigo enquanto eu proclamava o reino dos céus. Sem o poder do Espírito Santo, até vocês não podem testemunhar de quem eu sou. Gente, aqueles que passaram 3 anos e meio em intimidade com Jesus, Jesus encarnado, físico, até eles precisavam esperar até receber o poder do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho. Quanto mais nós, quanto mais eu não quero me adiantar, porque eu vou falar muito sobre isso nessa noite. Mas hoje pela manhã eu quero ensinar para vocês um pouquinho sobre o Espírito Santo. Sabe, por muito tempo eu leia Atos 1. Eu pensava: cara, eu nunca vivi isso. Esse poder do Espírito Santo. Eu nunca vi o céu se abrir e fogo descer sobre minha vida. Eu nunca senti esse vento entrar. Eu nunca, assim, realmente, gente, realmente senti o Espírito entrar em mim e começar a falar diferentes línguas. Não línguas estranhas, línguas reconhecidas pelas nações. Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é o poder do Espírito Santo. Cada vez que a Bíblia me diz que eles recebiam o batismo e começavam a falar em outras línguas, não eram línguas estranhas, eram línguas de outras nações ao redor. Por quê? Porque o que o poder do Espírito Santo faz em você? Capacita você para ir para as nações e testemunhar de quem Jesus é. A Bíblia nos diz, eu não vou entrar aqui falando sobre línguas, porque na verdade eu não estudei muito isso, mas eu sei que na Bíblia diz que se tem pessoas que não conhecem a Cristo nesse lugar, e a gente começa a falar línguas estranhas sem ninguém para interpretar, não é bom. Só se a gente começar a falar línguas da língua dessas pessoas. Mas se tiver um intérprete, pode. E quantas vezes a gente começar a só aleatoriamente começar a
Eu estou dizendo isso porque eu senti essa convicção na minha vida pessoal. De fingir um poder do Espírito Santo. Mano, quando o poder do Espírito Santo vem sobre você, não tem como fingir. É real. É real, não tem nada que você pode fazer para isso acontecer. Não tem nada que você, não é sobre quanta mentalidade, capacidade mental você tem, ou aumentar a sua... Mano, fé até é uma coisa de graça de Deus. Quando o Espírito Santo vem, Ele toma a sua vida. E esse poder começa a fluir através de você. E por essa razão, eu me questionei por muito tempo. Quando eu voltava a esses versículos, esses versos aqui me davam medo. Porque eu me perguntava, então, será que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Se eu nunca vivi isso, se eu nunca senti isso, gente, é algo. Eu acredito que quando o poder do Espírito Santo vem sobre você, quase que nem é mais fé, é certeza. Não tome essas palavras como, sei lá, esse David que pensa assim, tipo, cara, nesse momento não tem como mais dizer, é certeza, é como tipo, cara, não tem como negar o que eu acabei de viver. Não tem como negar que eu vi o céu se abrir. E eu ficava aí, eu falava, Deus, isso significa que eu não estou cheio do Teu Espírito? E Deus começou a revelar algumas coisas para mim. O primeiro que Ele me mostrou é que 2 capítulos antes do poder do Espírito Santo, 3 na verdade, ser derramado sobre os apóstolos, em João 20, verso 22, Jesus está com seus discípulos, Ele olha para eles, Ele sopra neles e Ele disse, recebam do meu Espírito. Eu não acredito que isso é algo bonitinho que Jesus estava fazendo com eles, algo figurativo. Não, eu, David, acredito que esse foi o momento que eles receberam o Espírito Santo, que eles foram cheios do Espírito Santo. E a gente vai entender isso. Eu também vejo em Romanos 8 que o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, o dia que Jesus veio como Senhor da minha vida, me salvou, eu também entendo que nesse dia eu também recebi o Espírito Santo sobre mim. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. E aí Deus colocou a convicção no meu coração que sim, eu estava cheio do Espírito Santo. Em João 3,5 diz que eu nasci de novo. Nasci do Espírito. Amém? Então isso que precisamos entender antes de entrar em tudo que vamos entrar. Que quando você entregou sua vida a Jesus, nesse momento você foi cheio do Espírito Santo. Amém? Então aí ficamos com uma grande pergunta. Então, Davi, se os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, por que Jesus falou para eles esperarem até receber o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo. E Davi, se você disse para mim que você e nós fomos cheios do Espírito Santo também, temos o Espírito Santo habitando em nós, então por que a gente teria que esperar também? Vamos entender agora, amém? Vocês estão prontos? Primeiro precisamos entender quem o Espírito Santo é e o que Ele faz. Vamos ir no Antigo Testamento primeiro, desde o comecinho da Bíblia. Sabe, os hebreus, a palavra que eles usam para Espírito de Deus é Ruach. Diga Ruach. Essa palavra para eles não somente era usada para falar Espírito de Deus. Na verdade, para eles era toda a mesma coisa. Para nós, hoje em dia, nós temos 3 diferentes palavras. Que eles só usavam essa palavra para falar. Primeiro, fôlego.
Para eles, quando eles falavam o Espírito de Deus, ou fôlego, qualquer fôlego, era toda a mesma coisa. Ruach. Eu quero que você coloque sua mão aqui e fala Ruach. Você sentiu essa coisa que bateu na sua mão? Isso é fôlego. E para eles, aquilo que eles sentiam assim, isso que saía, que entrava e saía de nós, esse fôlego, para eles isso era Ruach. E a outra coisa que era o vento, aquilo que movia as nuvens e os árvores, aquilo que você sente bater em você. Isso para eles também era o Ruach. Mas não era como a gente pensa. Hoje isso é vento, aquilo é fôlego, aquilo é Espírito de Deus. Porque Ruach, a terceira coisa, é a energia pessoal de Deus, o Espírito de Deus. Só que é muito lindo, porque para eles, quando eles sentiam fôlego, isso era o Espírito de Deus. Quando eles sentiam o vento, sabe que a palavra diz que Deus abriu o mar vermelho com seu vento, mas para os hebreus, esse vento era o Ruach. Ele abriu o mar vermelho com seu Espírito. Para eles era tudo isso é a mesma coisa. O Ruach de Deus. E nós entramos em Gênesis 1, versos 1 a 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma, diga sem forma, e vazia, diga vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus, o Ruach de Deus, se movia sobre a face das águas. Sem forma e vazio no hebraico é tohu vavohu, caos, confusão, deserto de águas. Ou seja, um lugar completamente inabitável. Diga inabitável. Só que a palavra me diz que em verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse. O que eu falei para vocês que acontece quando você fala? Seu fôlego é liberado. Quando você fala, o que está acontecendo? Simplesmente é fôlego saindo de você e você está movendo sua boca e sua língua em diferentes formas e está trazendo diferentes sons. Mas a base de tudo é fôlego saindo. Ou seja, quando Deus fala, é o Espírito que Ele está liberando. E Ele liberou seu Espírito nessas palavras. E aí, esse lugar inabitável se tornou habitável. Diga habitável. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego, o Ruach de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Sabe, do momento que você nasceu, o que acontece quando um bebê nasce e eles cortam essa cordinha? A primeira coisa que toda a criação recebe é um presente de Deus: fôlego, o seu Espírito. O Espírito de Deus está sustentando toda a criação. Tô nem aí se você é crente ou ateu. O Espírito Santo é o que está te dando vida. É o fôlego de Deus que está nos teus pulmões. E nós vemos isso provado em Eclesiastes 12:7. O pó voltará à terra de onde veio, e o Espírito, o Ruach, voltará a Deus de quem o deu. Jó 34:14 e 15. Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego. Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o seu próprio Espírito, o Ruach, o fôlego que Ele emprestou para a gente, a respiração da gente. Fala aqui, diz aqui, a respiração da gente. Então todas as pessoas, todas, não só os crentes, todas as pessoas morreriam juntos no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Então o Ruach de Deus é o que sustenta toda a criação e é um presente de Deus, amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Perfeito, amém. Agora na Bíblia nós vemos uma quarta forma que essa palavra Ruach é usado para descrever o espírito do homem, o Ruach do homem.
O que é o ruach do homem? O ruach do homem é aquela coisa que nunca para de falar. Essa coisa que quando você deita pela noite, faz você lembrar de todas as vezes que você passou vergonha. A sua mente. Para os hebreus, o nosso espírito, o meu espírito, porque você vê na Bíblia, meu espírito é minúsculo e o Espírito de Deus é maiúsculo. Amém? Então esse espírito, esse ruach, é a mente humana. Estão comigo? Perfeito. E no recorrer da Bíblia, começamos a ver homens cujo ruach está sendo influenciado pelo ruach de Deus. Então nós começamos a ler a Bíblia, desde o começo até o fim, nós vemos que o Espírito de Deus, ele desce sobre homens. Ele começa a influenciar a mente dos homens. E toda a criação é sustentada pelo ruach de Deus. Mas não todos têm o ruach influenciando eles. Perdão, não todos têm o seu próprio ruach sendo influenciado pelo ruach de Deus. Seu próprio espírito sendo influenciado pelo Espírito de Deus. Não todos têm o Espírito Santo habitando neles. O fôlego entra e vai. E o Espírito sustenta toda a criação, dando e indo, presente de Deus. Mas não todos têm o Espírito habitando neles. E vamos começar a ver o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento. Homens cheios do ruach de Deus. Vocês sabem quem foi a primeira pessoa que a Bíblia registra como um homem cheio do Espírito de Deus? Você vai encontrar em Gênesis 41. É José. Vocês conhecem a história de José? Quando ele foi chamado pelo rei para interpretar o sonho, nenhum ser humano, pelo seu próprio ruach, sua própria mente, conseguiu interpretar, enfim, vocês sabem, o sonho do rei. Mas aqui vem José, e a palavra disse que o José interpreta o sonho do rei. E o rei fala: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o ruach de Deus. Sabe, essa palavra espírito também vem de inspirar. Inspirar. Só que inspiração é quando você recebe algo de fora que não vem de você. Quando você é inspirado criativamente, você está recebendo coisas que não vêm de você. E José foi inspirado pelo Espírito de Deus para interpretar esses sonhos. Nós sabemos que não era a capacidade mental de José, mas que era o Espírito Santo influenciando ele. O Espírito Santo trazendo para o ruach de José o entendimento, a revelação do sonho. E nos vemos então em todo o Antigo Testamento o Espírito de Deus enchendo o homem e designando-o para certas tarefas. Isso se chama unção. Unção é quando você é separado para o uso divino de Deus. Amém? E no Antigo Testamento nós vemos profetas que Deus enchia com seu Espírito. Nós vemos reis, juízes que Deus enchava? Como é? Enchia? Tá certo? Amém. E vez tras vez nós vemos Deus fazendo isso, mas sempre foi com um propósito. Não foi para fazer um show, não foi para agradar as pessoas, não foi para surpreender. Uau, olha isso. Não, sempre foi com um propósito. Deus sempre enviava seu Espírito para os homens, para trazer eles de volta para Ele. Porque nosso ruach, ele foi gerado em pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E sempre a humanidade se afastava de Deus, e Ele levantava homens. Ele
derramava seu Espírito sobre eles, para poder trazer o seu povo de volta para Ele. Só que começamos a ver algo acontecer na Bíblia. Começamos a ver homens ungidos ignorando e frustrando o Espírito de Deus. Ontem eu falei sobre Saul, o homem que a palavra me diz que ele foi cheio do Espírito de Deus, mas ele começou a ignorar e frustrar o Espírito de Deus, e por isso a palavra também me diz que Deus retirou o Espírito dele. Porque sabe que uma coisa que Deus nunca vai tirar de você é seu livre-arbítrio. Ele vai vir, ele vai te influenciar. O Espírito Santo vai vir, ele vai falar com você, mas é você que precisa obedecer. É você que precisa tomar a escolha, fazer a escolha de se render e submeter a essa influência. E nós vemos na Bíblia pessoas que foram cheias do Espírito Santo, ignorando e frustrando. E aí vem uma oração muito poderosa do Davi, um homem que sabemos que estava cheio do Espírito Santo. Só que também sabemos que ele caiu, ignorando e frustrando o Espírito Santo. Mas Davi, diferente de Saul, fez algo poderosíssimo que a gente fez ontem. Ele se arrependeu. Salmo 51 é a oração que Davi faz depois de ter caído. E aqui você vai ver como tudo começa a fazer sentido. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito, um ruach. Esse espírito é um espírito minúsculo. Ele está dizendo: renova o meu espírito, a minha mente. Renova em mim um espírito estável. Se você já viu uma pregação sobre arrependimento, você sabe que é metanoia, mudança de mente. E exatamente o que o Davi está falando: renova o meu espírito, faz de mim, renova meu espírito para ser uma mente estável. Não me expulses da tua presença. Não faz comigo aquilo que você fez com Saul, Pai. Não afaste, não tire o seu espírito de mim, Deus, assim como eu vi você fazer em Saul, Jesus. Nem tire de mim o teu espírito, o teu santo ruach. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um ruach minúsculo, espírito, meu espírito, pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores façam o quê? Se voltem para ti. Olha como a palavra é tão linda e perfeita. Uma oração muito poderosa de arrependimento, onde Davi estava dizendo: Deus, por tanto tempo você tem influenciado minha mente. E sim, Pai, eu passei um momento de fraqueza e eu ignorei. Eu frustrei o teu espírito, mas Pai, estou aqui em lágrimas. Estou aqui me arrependendo, dizendo: Jesus, Deus, renova e coloca em mim um espírito pronto para te obedecer. Até isso é a graça de Deus, gente. Mas veio de uma oração sincera, um clamor. Um clamor: Deus, eu te desobedeci, então faz de mim alguém que te obedece. Não, Deus, eu te desobedeci, então agora eu vou começar a obedecer. Não, Deus, tenha misericórdia de mim e transforma o meu espírito, transforma a minha mente. Isso é o arrependimento. Não é algo que você pode gerar em você, é um clamor de misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo que essa carne sempre quer se afastar de você, mas você fez dentro de mim uma nova criatura, que não é mais escrava ao pecado. Então venha, coloque em mim uma mente pronta para te obedecer. Mas nós vemos
um tema comum no Antigo Testamento. No começo tudo estava em ordem, existia vida. Mas o homem começou a se afastar de Deus e trazer desordem e trazer a morte. E nós vemos que quando Israel está cheio de caos e desordem, vez tras vez, é impressionante. No Antigo Testamento, quantas vezes você vai ver um povo que Deus, com tanta misericórdia, guiou, vez tras vez se afastando, entrando nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas, trazendo caos e desordem. O Espírito de Deus veio sobre certos homens e os influenciava a estabelecer de volta essa ordem. Então vamos resumir o Espírito Santo? Primeiro, ele cria e traz ordem. Ele traz vida onde era impossível vida existir. O segundo que ele faz, ele designa homens para manter essa ordem. E nós vemos dentro das profecias do Antigo Testamento que uma terceira coisa que o Espírito faz, que vai fazer, uma nova criação. Nova criação é diferente de uma criação renovada. Vou dar um exemplo para vocês, mas primeiro eu vou ler Ezequiel 36, 26. Vocês falam Ezequiel, né? Ezequiel, beleza. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Nós reconhecemos que isso é o corpo glorificado. Nós estamos no céu e Deus tem completamente criado um novo coração em nós. Eu vou mostrar para vocês com uma analogia a diferença entre uma renovação e um espírito completamente novo. Vamos fingir que o ano é 1900, o primeiro carro foi criado, beleza? Eu estou nesse carro, eu tenho uma vontade de ir para os céus, estar com Deus, na presença dele. E tem uma rampa, né, para eu ir e pular. E eu pulo, e por um momento no meu carro eu estou lá nos céus. Mas nós sabemos que todo carro que sobe tem uma inclinação. Fazer o quê? Descer. E aí desce, e está machucado e tal. E eu volto e falo, Deus, me dá um novo carro, renova o meu carro. E pode até ser um novo carro, um Mercedes agora. E eu entro nesse Mercedes e eu vou. E mesma coisa. E oração traz oração, renova. Que é o que a gente tem que fazer? Deus, renova em mim arrependimento diário. Mas o que Deus está dizendo, Ele diz, não, sabe que eu não vou simplesmente renovar o teu carro. Eu vou te dar algo completamente novo. Vai ser parecido, vai ser um coração, vai ser um espírito, sim. Vai te levar de um lugar para outro, sim. Vai ser um modo de transporte, sim. Mas essa nova criação que eu estou fazendo, esse novo coração, ele vai ter asas, turbinas. E quando você sobe, já não mais vai se inclinar a descer. E vai ser o meu espírito que vai sustentar o combustível dentro desse avião para nunca mais cair. Amém? Isso é a nova criação. Isso é algo que nós estamos esperando acontecer. Então vamos revisar. O Ruach de Deus cria vida e faz de lugares inabitáveis habitáveis. Diga inabitáveis, habitáveis. Segundo, ele unge e designa e comissiona
homens para manter ordem e trazer pessoas de volta para Deus. E o terceiro que ele faz é uma nova criação que a gente ainda está esperando. E nós vemos que o coração e o espírito do homem continuava se inclinando ao pecado. Então Deus trouxe uma nova esperança. E aí nós vemos esse espírito. Um dia nós encontramos uma ventre inabitável. Um lugar onde ainda era impossível vida existir. Porque não tinha o necessário para isso acontecer. Mas o Espírito Santo desceu sobre essa ventre e tornou um lugar ainda inabitável, habitável. E essa ventre se tornou a habitação da própria vida. E essa mulher deu luz a esse filho. E por 30 anos ele foi crescendo. E um dia, esse homem agora se encontrou com seu primo num rio. E o Espírito Santo desceu sobre esse homem. E ele designou, ele ungiu esse homem para ir e trazer os perdidos de volta para ele. E esse homem foi. Esse homem foi, Deus encarnado foi. E ele chamou o povo de Deus a arrependimento. Só que esses homens, com seu próprio espírito, seu próprio ruach, que nós sabemos que através de toda a história, frustravam e ignoravam o Espírito de Deus que agora estava encarnado. Esses homens sempre queriam se inclinar ao pecado. Eles crucificaram a Deus. Mas nós sabemos que também o Espírito de Deus desceu nesse túmulo. E pelo poder do Espírito que falam Romanos, Jesus desceu. Ele venceu a morte. E o Espírito trouxe ele de volta agora num corpo glorificado. Mostrando para nós o que um dia nós também íamos participar. E aí vemos as três maneiras que o Espírito Santo agiu na vida de Jesus. Ele fez de um lugar inabitável habitável. Ele ungiu, designou e comissionou Jesus para o seu ministério, para trazer os perdidos de volta para ele. Ele deu para ele um corpo glorificado, nova criação. E aí Jesus, no seu corpo glorificado, voltamos onde começamos, falando com os discípulos. E aí nós vemos em João 20, 22, onde ele olha para esses homens. Ele sopra neles. Ele faz sua habitação, o Espírito Santo vem habitar dentro deles. E aí nós vemos homens cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho, que leva à liberdade, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E esses homens, agora cheios do Espírito Santo, começaram a esperar, porque Jesus deu uma ordem que nós sabemos. Esperaram, não numa espera inativa, mas uma espera ativa, cheios do Espírito Santo, agora clamando. E nós vemos a segunda coisa que o Espírito Santo faz: ele ungiu esses homens, ele derramou o seu poder sobre esses homens, designando-os para testemunhar de quem Jesus é.
E geração por geração, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Homens perdidos, sendo cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo derramando poder sobre eles, para ir e trazer mais perdidos de volta para o Pai. Geração traz geração, até que um dia, sabe, quando Deus me revelou isso, enquanto eu estava preparando isso, eu simplesmente chorava e chorava e chorava, porque eu entendi. Não sei se vocês vão entender, mas esse Espírito que estava sobre a face das águas e fez desse lugar inabitável, habitável, esse Espírito que foi de homem em homem, geração em geração, até chegar na ventre de Maria e criar um lugar habitável para o próprio Jesus. Esse Espírito que entrou no corpo morto de Jesus e trouxe vida, esse Espírito que se derramou sobre os apóstolos, e geração tras geração se derramava esse mesmo Espírito. Um dia Ele encontrou em mim um lugar inabitável. Ele encontrou em mim um coração onde Ele não podia habitar, onde Deus não queria habitar, não podia habitar, mas queria tanto habitar. E Ele formou em mim um lugar inabitável, habitável para Ele. Ele fez isso em muitos de vocês também. E talvez tenha pessoas aqui que querem muito que isso aconteça na sua vida. Eu acredito no nome de Jesus que vai acontecer, que pode acontecer hoje, porque o Espírito Santo olha para a criação de Deus, um lugar inabitável. Ele vê o desejo do Deus Pai habitar entre eles, e essa é a obra do Espírito Santo. Eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo. Não tem como eu estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje sem o Espírito Santo ser quem está me guiando. Não tem como eu, Davi, pela minha própria mente, meu próprio ruach, poder estar fazendo e vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas eu ainda estou esperando, porque eu não vou fingir isso. Eu não vou falar que já aconteceu, porque não aconteceu ainda em minha vida. Eu estou esperando, eu estou clamando dia e noite, só Deus sabe como eu clamo, na espera de receber o poder do Espírito Santo sobre minha vida. Até Jesus, a palavra me diz em Lucas 4 que Ele entrou no deserto, cheio do Espírito Santo. E depois dos 40 dias que Ele passou nesse deserto, Ele saiu no poder do Espírito Santo. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, mas em Atos 2 eles receberam o poder do Espírito Santo. E vez tras vez nós vemos o corpo de Cristo também sendo cheios, se enchendo pelo Espírito Santo. Atos 4, eles estavam todos reunidos, e o Espírito Santo desceu. Eles estavam orando, clamando: o Espírito Santo venha sobre nós. Nós, homens cheios do Espírito Santo, porque somente homens cheios do Espírito Santo podem fazer aquilo que nós vemos em Efésios 5. O Espírito Santo se derramava e dava para eles o poder, coragem para ir e pregar as boas novas. E eu estou esperando isso acontecer na minha vida também. A gente vai falar sobre isso na noite. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre que esse poder para pregar as boas novas, para testemunhar. Claro, onde eu for, a minha vida é um exemplo, é um testemunho. Mas existe uma grande diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ter o poder do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu explicar para vocês como é. Vamos fingir que eu não acabei de beber dessa água e esse copo está cheio de água, né? Se eu vou sobre, não vou fazer por si acaso, mas se eu vou sobre alguém aqui, você, eu coloco sobre sua cabeça, essa água está afetando a vida dela? Aí está caindo, mas finge que não está caindo. Essa água está afetando a vida dela? Não é uma pergunta um tipo de armadilha, não está afetando a vida dela, mas esse copo está cheio.
E Deus não funciona assim. Deus não trabalha derramando o Espírito que está dentro de mim sobre você para te afetar. Porque eu preciso ser cheio também para pertencer a Cristo. Não é assim que Deus funciona. Sabe, o Ray Harbunk, não sei se vocês conhecem. Deus levou ele a ganhar 75 milhões de almas na África. 75 milhões de vidas registradas. E ele disse que quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha em você. Mas para o Espírito Santo agir através de você, você precisa receber o poder do Espírito Santo. Amém? Porque se eu fosse agora pegar esse mesmo copo, colocar você sobre você, e agora pegar uma jarra, e vamos dizer que essa jarra é uma fonte que nunca se esgota. Quando eu derramo essa jarra sobre esse copo que está cheio, o que acontece? Transborda. E aí ela vai ser completamente molhada por essa água. E é assim que funciona o Espírito Santo. É assim que Jesus deixou para nós a ordem: esperem aqui até receber esse poder. E nós vemos que os apóstolos fizeram isso e continuamente esperavam o transbordar do Espírito Santo. Toda a sua vida os apóstolos sabiam que eles estão totalmente dependentes do poder do Espírito Santo. E sem esse poder é impossível pregar as boas novas. E vou terminar com uma história para vocês entenderem ainda mais. Mateus 25 conta a história de 10 virgens. E David, eu acredito que Jesus está falando uma história, mas essa história não é o jeito que ele quisesse contar. Como assim, David? Você vai entender. Por muito tempo eu achei que a história existia 10 virgens esperando o noivo chegar. E 5 estavam dormindo e 5 estavam acordadas. E as 5 que estavam acordadas estavam com óleo, e 5 que estavam dormindo não tinham óleo. O noivo veio para aqueles que estavam acordados e levou eles. Não é assim a história. A história disse que eles estavam esperando por tanto tempo que todas estavam dormindo. Só que somente 5 delas tinham óleo e as outras 5 não. Nós sabemos que esse óleo representa o quê? O Espírito Santo. E nós sabemos que quando o noivo veio, ele levou ali, todas acordaram, meu Deus, o noivo chegou. E as 5 que estavam cheias do óleo, saindo com o noivo, as outras falaram: nos dê um pouquinho do seu óleo. E elas falam: não posso. Eu estou cheio, mas não posso te emprestar do meu óleo, porque eu preciso estar completamente cheio. Eu não posso te entregar. Eu teria que transbordar do meu óleo. Mas está tarde demais. O noivo veio. E eu vejo a igreja como essas virgens que estão dormindo. E não acredito que isso é a vontade de Deus. Eu não acredito que esse é o desejo de Deus. Porque a palavra me disse que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Que Ele não demora em cumprir as suas promessas, a promessa de voltar e levar nós com Ele. Mas que no contrário, Ele é paciente esperando todos se arrependerem. E por muito tempo olhava essas pessoas sem óleo, pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, como pessoas que negaram Jesus, como aqueles que crucificaram a Jesus, como aquelas pessoas lá fora que estão matando, que estão assaltando, que estão roubando. Por muito tempo eu falava: cara, eles merecem, porque eles negaram Jesus, eles não aceitaram. Até que eu comecei a entender que essas pessoas estão sem óleo. São os filhos de muitas pessoas que estão aqui. Mães, pais, irmãos, amigos, pessoas que você ama,
pessoas que você diz que você ama. Mas quanto de nós estamos dormindo? Como eu falei, a nossa espera não é uma espera inativa, é ativa. Para mim, se a história fosse contada, e a banda pode subir comigo agora. Para mim, se essa história fosse contada do jeito que traria prazer a Deus, seria assim. Existia 10 virgens. 5 estavam dormindo sem óleo. 5 estavam acordadas e com óleo. E dia e noite elas clamavam. Elas clamavam. Elas gritavam: vem! Aquele que dá óleo, vem! Porque nós estamos cheias. Mas tem 5 aqui que estão dormindo, estão sem óleo. E um dia aquele que derrama óleo vai vir. Depois ela está clamando nessa expectativa, e ele vai começar a derramar. E elas vão começar a transbordar desse óleo. Eles vão vir e falar: acorda! Acorda, porque agora eu estou transbordando. Acorda, porque agora você pode receber, para você ter o óleo suficiente para ir no caminho, entrar no reino de Deus. Isso é, se você entende isso, o que é avivamento? Avivamento é quando as 5 virgens que estão dormindo se acordam, e depois de estar acordadas e esperando, o poder do Espírito Santo vai se derramar, e aí muitos serão salvos. Aí os perdidos serão alcançados. Mas você tem que entender desesperadamente que você precisa do poder do Espírito Santo. E por quanto mais tempo você finge ter o poder do Espírito Santo na sua vida, mais tempo você está atrapalhando a obra de Deus em você. Então para de fingir e começa a clamar para algo verdadeiro. Para de ouvir falsos profetas, como eu falei de ontem. Para de se mover num mover de empolgação que não é real, e clame para viver o poder do Espírito Santo na sua vida, porque tem pessoas lá fora que estão esperando você. Porque tem pessoas lá fora que precisam do poder do Espírito Santo tornar os seus corações inabitáveis, habitáveis. Então, no nome de Jesus, levante-se, pode se colocar de pé e vamos clamar. Vamos clamar. Espírito Santo nos enche nesse lugar. Nós estamos aqui, Jesus. Não sabemos a ocasião, não sabemos o tempo, Jesus, mas nós sabemos da sua ordem, Jesus. Nós sabemos da sua ordem. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Estamos aqui te esperando, Jesus. Só bater que eu vou abrir pra vou entrar. Vamos lá. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro minha casa. Pode morar aqui. Diga, eu já coloquei. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar em Maranata. Maranata. Diga Maranata, Maranata, Maranata. Em Maranata. Vamos clamar Maranata, Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Quero que você faça uma coisa. Sabe, tem três tipos de pessoas. Tem as pessoas que ainda não estão cheios do Espírito Santo, que ainda não realmente têm a sua vida completamente entregada a Deus. Tem pessoas cheias do Espírito Santo esperando o poder, e tem pessoas que são cheias do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Cada um estamos na nossa jornada. Talvez tem pessoas aqui que sim, já experimentaram o poder do Espírito Santo. Talvez tem pessoas aqui que nunca experimentaram e só sabem que são cheios. E talvez tem pessoas aqui que nessa pregação se perguntaram: cara, será que eu estou cheio? Será que a minha vida realmente está entregada a Deus? Eu quero que todo mundo feche seus olhos. Olha, essa decisão que você vai tomar hoje não é para mim. Eu nem preciso ver. Essa decisão é entre você e Deus. E quando Ele te tomar por inteiro, você vai ver que não vai ter jeito de esconder essa decisão. E com todo o seu coração, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando de sentimentos. Eu estou falando de uma obra que Deus faz no teu coração. Então agora vamos continuar nessa atmosfera de oração. E eu quero que você tenha um momento sincero com Deus. Sincero, clamando: Deus, eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso mudar, Pai. Eu me sinto como essa virgem que estava dormindo e estava sem olho. E eu não quero que o dia chegue
e eu seja encontrado sem o olho. E enquanto oramos, você vai ter esse momento. Se você é o segundo tipo de pessoa, olha, eu não sei se vai ser hoje, porque eu não sei a ocasião nem o tempo, eu só sei a ordem de Jesus. Até, de esperar até, e hoje eu começo. Hoje o primeiro passo de você entendendo isso, de clamando dia e noite até sua vida ser tomada completamente pelo poder do Espírito Santo, e esse poder se derramar sobre a sua casa, as pessoas que estão ao seu redor, a sua escola, a sua família, e junto com sua igreja vocês vão estar cheios e transbordando, e esse poder vai tocar essa cidade no nome de Jesus, e esse poder vai transformar essa cidade no nome de Jesus. Então vamos orar, e se você já experimentou esse poder na sua vida, então deixa o poder te levar. Deixa esse poder tocar a tua vida. Começa a interceder para aqueles que não receberam ainda. Começa a interceder e clamar pela sua nação, pela sua cidade. Vamos nos ligar agora com o reino. Vamos nos ligar agora com os seus. Você não está sendo forçado a ficar nesse lugar. Você não está sendo forçado a ficar aqui em oração. Mas se você realmente quer ficar, então fique, vamos orar. Vamos orar um pouquinho mais. Vamos deixar Deus trabalhar um pouquinho mais. Vamos deixar o Espírito trabalhar um pouquinho mais. Glória. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche, eu quero mais, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vamos lá. Oh, e nós queremos mais, nós te esperamos, ansiamos. Enche-me, e vem, estou te esperando, com coração ardente,
transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Eu só quero ver você. Só quero Ver você, só quero ver você. É nosso único anseio, Jesus, só queremos. Só quero Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Diga, eu quero olhar na face, eu quero olhar na face. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Bem suave, só quero ver. Só quero. Só quero ver você. Ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, e Deus poderoso, Santo, Deus poderoso, bem suave, Santo,
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Amém, Deus, Tu és santo, Tu és santo. Você merece toda a honra, toda a glória, Jesus. Você merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Só você, o Deus poderoso. Só você, o Deus que pode curar. Só você, o Deus que pode libertar. Só você, o Deus que pode transformar vidas e destinos. Só você, Deus, que pode salvar famílias, que pode salvar cidades, que pode salvar nações, Jesus. É você que tem o mundo nas suas mãos. Você é o Deus soberano. Você é o Deus que tudo sabe, tudo pode. Você é o Deus que está em tudo. Você é o Deus que sustenta toda a criação, Pai. Se fosse da sua vontade, você poderia chamar o teu Espírito de volta para ti, e nós seríamos apenas pó. Mas você é um Deus bom. Você é um Deus que ama. Você é um Deus paciente. Você é um Deus que faz sementes brotar. Então, no nome de Jesus, em meio do louvor do teu povo, Jesus, em meio dos cânticos do teu povo, venha, venha com o poder do teu Espírito. Só Tu és santo, santo. Não há outro. Ninguém se compara, ninguém se compara. Ninguém é como você, ó Pai. É tão santo, tão santo. Não há outro igual. Amém, Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos só para agradecer. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento, Jesus. Eu te agradeço pelos pastores que estão liderando essa igreja, Jesus. Obrigado, Pai, porque Teu Espírito tem direcionado eles, Jesus. E no nome de Jesus, que Ele vai continuar, Pai. Obrigado por cada semente que foi lançada. E, Pai, obrigado porque você é fiel em completar a obra que você começou. Obrigado, Jesus. Porque não é pelas nossas próprias forças, mas pelo Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém e amém. Gente, essa noite, Deus colocou no meu coração falar algo que complementa muito o que nós falamos hoje. Falando sobre esse poder. Falando sobre movimentos que experimentaram esse poder. Coisas que nós estamos vivendo hoje por causa do poder do Espírito Santo que foi derramado faz muito tempo. E da necessidade desse poder. Amém? Então, vou passar aqui. Muito obrigado.